Olá, eu sou o evangelista Daniel Ferreira e nós vamos dar continuidade a nosso estudo, de teologia do IBAD, e nós estamos aqui estudando o livro que fala sobre as epístolas paulinas, escrita por Tiago Pires, e o subtítulo é Doutrinas Fundamentais para a Fé Cristã. Nós já falamos sobre o primeiro módulo, o segundo, e agora nós vamos falar sobre o terceiro módulo. O primeiro módulo, só recapitulando aqui, nós falamos na realidade da vida de Paulo, quem era Paulo, de onde veio, o que fez, qual era a sua formação, e nós aprendemos muito sobre a vida de Paulo, Paulo como um mestre, Paulo como alguém muito influente em Jerusalém, Paulo como alguém que participa das decisões religiosas e até mesmo política ali, fazendo parte ali do Sinédrio, que era uma forma de, como se hoje fosse o Senado Federal. Então Paulo era uma pessoa de grande relevância. Paulo é um menino que chega para estudar, tudo indica que ele tinha uma condição de vida média alta, porque ele estudou em boas escolas, teve bons mestres, aliás o melhor de todos daquela região, que era Gamaliel, que era neto do velho sábio Hilel. Então ele realmente foi um menino proeminente, um menino, aqui tudo a gente indica, que a palavra indica e os estudos indicam, que eram realmente, se a gente fosse falar hoje, era um nerd, era uma pessoa diferenciada, um ponto fora da curva ali, porque ele mesmo vai chegar uma hora que ele vai falar que quanto à questão da religião, dos estudos, se os hebreus conheciam, ele é muito mais. A palavra dele, ele diz, eu muito mais. Se eu fosse para mim expor aqui o meu conhecimento, eu conheço muito mais que vocês. Então, Paulo realmente traz essa visão e mostra que ele era alguém acima da média. E também mostrando que ele nasceu na cidade de Tarso. Tarso, a cidade era uma cidade muito forte, uma cidade realmente muito importante para aquela época, ficava ao norte ali do mar Mediterrâneo, e então, inclusive, Paulo vai dizer que nasceu em Tarso, e é uma cidade que não era uma cidade pequena, uma cidade simples, era uma cidade realmente que tinha uma grande relevância. E depois nós falamos das viagens de Paulo. Paulo fez 4 viagens, 3 de cunhos missionários de verdade, saiu com essa forma, mas ele fez uma 4ª que foi para Roma, que foi uma para a sua prisão, mas não deixou de ser missionário, porque Paulo tinha missão no coração. Paulo, onde chegava, pregava, onde chegava, mostrava que veio para pregar. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, porque, inclusive, quando a própria palavra de Deus diz, quando disse, este é muito importante para mim, e ele vai pregar tanto para judeus, como para gentios e para reis. E essa promessa se cumpre na vida de Paulo. Desde seu início ela cumpre cabalmente. Mas Paulo vai pregar para os judeus, mas há uma resistência dos judaizantes, dos judeus, em aceitar Paulo como apóstolo. Paulo foi rejeitado, Paulo houve problemas. Só para você ter ideia, Paulo na realidade foi perseguido pelos judeus. Paulo armaram para ele tocaias, apedrejaram, bateram nele, chicotearam. Então Paulo foi alguém que sofreu demais nesse apostolado. Então Paulo é uma referência como alguém que é resiliente, alguém que entende a missão e alguém que dá a vida pela missão. Paulo chega a ser comparado como um tipo de Cristo, porque Paulo há muita similaridade com as ações que Cristo teve em relação à igreja. Assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, Paulo também deu a sua vida pela igreja. Assim como o Senhor, o ministério dele foi pregar, foi ensinar, Paulo também foi um mestre em pregar, a vida toda pregando, ensinando a palavra de Deus. Então havia ali de certa forma, uma perseguição a Paulo. E principalmente, por exemplo, ele sofreu ataques externo e interno.
interno, ele sofreu a questão dos judaizantes, principalmente dos crentes realmente que eram judeus e que se converteram, mas que eram muito tradicionais e ligados muito à cultura, à lei, né? Eram bastante legalistas. Inclusive o próprio Pedro, por exemplo, que é um judeu e que de certa forma existe uma resistência realmente em muitas coisas contra Paulo. E, inclusive Paulo e Paulo vai dizer que chega uma hora quando ele vai em um determinado lugar e de repente Pedro está ali sentado, na realidade com os gentios, mas quando Paulo chega, ele se levanta, ele sai, e porque ele não queria que o Paulo visse ele sentado com os gentios. E então Paulo resiste a ele, né, dá de cara com ele e chama a atenção dele, porque quando ele está com os judeus, ele é uma coisa, mas quando está com o gentio é outra coisa. Então Paulo sofreu realmente a perseguição foi terrível, mas Paulo continua. Paulo foi chamado por Deus. Paulo é um apóstolo que teve o evangelho literalmente revelado por Cristo. Ele mesmo vai dizer, ele vai dizer nas suas cartas, porque reafirmando que ele é um apóstolo não da parte de homens, mas chamado pelo próprio Deus. Porque havia uma resistência muito grande em aceitar Paulo como apóstolo. Porque um dos requisitos para ser um apóstolo era ter andado com Cristo. Era ter falado com Jesus pessoalmente. E Paulo, na realidade, falou com Cristo no caminho de Damasco. Todos conhecem que quando o Senhor ele vai perseguir a igreja ali, e no caminho de Damasco o Senhor aparece e Paulo cai por terra. E aqui a gente tem que tirar um mito, né, que a gente não tem certeza, não tem algo que confirma, que muitos dizem que Paulo caiu do cavalo. Não. Na realidade, tudo indica que ele estava andando a pé, mas com o clarão, com a presença de Deus, cai por terra, ou seja, cai ajoelhado. E aí Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Paulo até agora não conhece, não sabe, é importante a gente entender isso aqui. Quem és tu, Senhor? Ou seja, Paulo ainda não tinha revelação, mas o Senhor diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, Jesus falou, se revelou a Paulo. Então, a partir dessa conversão, começa ali uma história de um homem que antes era perseguidor da igreja, mas que agora dará a vida por ela, será perseguido por causa dela e vai morrer decapitado por causa da igreja. E a história dele é maravilhosa, é um exemplo, eu não diria nem a ser seguido, porque como Paulo é algo único, não existe ninguém, não existe um segundo Paulo, não nascerá um segundo Paulo. Paulo teve um chamado específico para ele, porque quando Deus diz a Ananias ali, vai na rua direita orar por um homem que está lá orando, e Deus vai dizer algo interessante, porque este é para mim, ou para o evangelho, alguém muito importante. Veja que o quanto Deus é maravilhoso, porque Paulo ainda era um perseguidor, era um algoz da igreja, era alguém que perseguia, que matava cristão, que prendia cristão. Mas Deus conhece passado, presente e futuro. Deus já via Paulo como o maior pregador de todos os tempos. E ele diz, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo evangelho. A palavra padecer, já disse na aula passada, é tremendo isso aqui, ela tem uma conotação como apaixonar-se. É como Deus diz, ele vai apaixonar pelo evangelho. Ele vai apaixonar pela igreja. Ele vai se apaixonar por Jesus. E foi dito e certo. Paulo, como alguém apaixonado, ignora toda e qualquer circunstância para defender aquilo a que ele está apaixonado. Ele foi apaixonado pela igreja, foi apaixonado por Cristo, foi apaixonado pelo evangelho e deu a sua vida por esta igreja. Então, por isso que Paulo é um tipos de Cristo. Alguém que tem semelhanças, alguém que tem afinidades concretas com a relação igreja. E aí nós falamos, por exemplo, também, né,
depois das cartas de Paulo. Aliás, a primeira parte fala da vida de Paulo, dessa cristologia que ele traz na sua vida e no seu evangelho, colocando Cristo como o centro de todas as coisas e mostrando também ali o poder de Deus na conversão de alguém que para muitos não tem jeito, que para muitos realmente é o fim. Mas ele vai mostrar que através da vida dele, que ele realmente é um exemplo do poder de Deus sobre o ser humano. Do poder de Deus sobre alguém que as pessoas não acreditam, mas Cristo transforma e faz, na realidade, alguém mudar da água para o vinho, se transformar em alguém como foi Paulo. Então, aí nós vamos falar, né, das cartas, nós vamos falar das cartas de Paulo, né, que foi ali depois do Atos dos Apóstolos que começa a história de Paulo, que ali é a história das viagens e tal, mas aí depois de Atos dos Apóstolos vamos começar com as 13 cartas de Paulo, começando com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então são as cartas de Paulo. Nós estudamos a vida, a pessoa, as viagens. Agora nós vamos estudar sobre essas cartas. O que significa essas cartas? O que significou para a época e o que significa até hoje? E aí nós estudamos sobre a carta aos Romanos, né? Aqui no livro ela está como primeira ali, mas na realidade a primeira carta que Paulo escreve é a carta aos Gálatas, que foi por volta ali do ano 49 a 50. Aí nós vamos para Romanos, que já é ali por volta do ano 56, 57, 58. As datas elas não são precisas, mas na realidade é por volta disso aí. E agora nós estudamos na segunda unidade as cartas chamadas cartas da prisão, que é Éfeso, que é Colossenses, Filipenses e também Filemão. Essas são as cartas da prisão. Então são Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. 3 são para a igreja, uma é pessoal. Uma é uma carta que ele vai escrever, né, para alguém que é amigo dele e que na realidade teve ali um dos seus funcionários que de certa forma eu acho que tudo indica que roubou alguma coisa, que extraiu alguma coisa dele. Então ele escreve esta carta para Filemão, contando a história na realidade de Onésimo. Onésimo é alguém que roubou, tudo indica, e que esteve com Paulo, pregador do evangelho, cheio da graça de Deus. A graça caiu, ele aceitou Jesus, se transformou em irmão, então ele recomenda que Filemão receba Onésimo como irmão nosso. E ainda diz o seguinte: e se tiver qualquer custo, se pesar alguma coisa, põe na minha conta aí que eu vou pagar. Olha que tremendo. Então agora nós vamos para a terceira unidade. E a terceira unidade nós vamos falar agora sobre terceira unidade. Nós vamos falar agora sobre a vida da igreja, né? A vida da igreja. E nós vamos começar aqui, nesta unidade, vai falar, na realidade, sobre 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Então, a carta escrita 1 Coríntios, na realidade, Paulo estava em Éfeso. Paulo ficou ali em Éfeso por aproximadamente um ano, 2 anos aproximadamente. Então, Paulo estava em Éfeso, mas de repente chega uma comissão de membros da igreja de Corinto, né, a igreja de Corinto, e traz a ele algumas situações que estavam acontecendo ali. Então, Paulo chega e Paulo então vai escrever a estas igrejas. Paulo vai escrever a este povo, a estes irmãos, né? E aí começa então a escrever as cartas. Então a carta escrita a 1 Coríntios, e essa igreja realmente é uma igreja problemática, é uma igreja realmente que, se você for estudar todas as igrejas aqui, é a igreja mais problemática, uma igreja grande, de uma cidade grande, mas era uma igreja que tinha nela uma coisa que realmente não deve haver em igreja nenhuma,
que é divisão. A igreja de Corinto é uma igreja dividida, é uma igreja que tem facções. Na linguagem nossa de hoje, é uma igreja que tem panelinhas. E aí Paulo, os irmãos levam essas histórias, e isso para começar, né? Porque a gente vai perceber aqui que a igreja de Corinto era problema de ponta a ponta. Mas uma das principais características aqui dessa igreja era a questão das divisões dentro da igreja, né? E isso realmente trouxe muitos problemas, até porque mesmo a palavra de Deus vai dizer que um reino dividido não subsiste. E aí, de repente, como faz com a igreja que ela está dividida? Então, a igreja de Corinto, nós vamos perceber aqui, e a nossa aula ela é bem resumida, porque não tem como você falar por exemplo, nesse módulo aqui, 4 igrejas, né, 4 cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, não tem como você explanar tudo, mas as principais coisas. Então, a igreja de Corinto estava passando por problema. E a gente vai perceber aqui, ó, que no início, por que ele escreve? Então está escrito aqui, ó, chegando a Éfeso, Paulo recebeu notícias da parte de membros da família de Cloé. E está escrito lá, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Paulo está escrevendo na carta e dizendo, olha, eu fui informado por essa família que está havendo contenda entre vós. E aí Paulo vai começar a escrever essa carta, orientando. E uma das coisas interessantes é que essa carta, essa igreja, por exemplo, havia uma grande divisão dentro dessa igreja. Essa igreja, existia 4 grupos ali fortíssimos dentro da igreja. O grupo de Apolo, um grupo de Paulo, um grupo de Pedro e um 4º grupo que era o grupo conhecido como grupo de Cristo. Então, imagine vocês, na realidade, era uma igreja que tinha tanto gregos como gentios, judeus, então era uma igreja muito miscigenada, digamos assim. E aí existia, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Apolo era um erudito, era alguém muito eloquente. Apolo, na realidade, era alguém que era da Macedônia, e então ele carregava com ele toda aquela cultura ali grega, helenista, né? A Macedônia, vocês sabem que era a cidade de Alexandre o Grande, e o quanto o Alexandre deixou ali uma cultura grega ali. A filosofia, a astrologia, a cidade, a teologia era muito forte no conhecimento. Então, imagina você, quando Apolo ia pregar na igreja, na realidade as pessoas, os intelectuais ali, os fariseus, as pessoas que tinham, os escribas, o culto enchia, porque as pessoas queriam ouvir alguém que tinha uma linguagem diferenciada, uma linguagem profunda, né? Então rebuscada. Então Apolo era isso, Apolo era um intelectual. Então no culto que Apolo pregava, enchia de pessoas, mas a maioria eram pessoas que tinha, digamos, um grau de estudo maior, que tinha um conhecimento maior. E isso foi criando um problema, porque é como se não era culpa de Apolo. Apolo não tinha culpa de ter conhecimento, Apolo não tinha culpa de ser diferenciado, esse era a vida dele, era o chamado dele. Mas começou a haver ali um certo orgulho daqueles que conheciam com aqueles que eram menos conhecedores, dos indoutos para os cultos. E aí outro grupo se formou, que era o grupo de Pedro. O grupo de Pedro já era um grupo de judeus convertidos ao evangelho, mas que carregava uma carga muito forte do judaísmo. Eram cristãos legalistas, que ainda tinha a lei como base, que ainda muitos talvez criam e defendiam a circuncisão, as festas judaicas, a questão da alimentação, dos costumes judaicos. Então Pedro representava, na realidade, Pedro é o apóstolo dos judeus, é o apóstolo de casa, enquanto Paulo é o apóstolo dos gentios.
Veja que então Pedro trabalha muito a cultura judaica. Pedro está muito arraigado, enraizado, consolidado no judaísmo. E aí Paulo já é alguém desconectado, que era de fora, mas que Deus chamou, mas com o propósito de pregar tanto aos judeus, mas a função de Paulo era os gentios. É conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, existia um grupo que gostava muito de Apolo, porque Apolo carregava consigo um discurso, uma oratória, uma retórica baseada na filosofia grega e carregava com certeza os conhecimentos tanto lá da cultura grega antiga, tanto de Aristóteles, Sócrates, Platão e tantos outros. E então ele trazia esse tipo de fala. E agregava pessoas desse nível também. E com certeza eu acredito que quando Apolo pregava, muitas pessoas mais simples nem entendiam o que ele dizia. Ficavam aéreos. Quando Paulo pregava, já era alguém judaizante, a linguagem já era muito do judaísmo. Então, os judaizantes, as pessoas de certa forma mais simples e até mesmo os mais conhecedores do judaísmo, gostavam muito da palavra de Paulo, de Pedro. Aí vem um terceiro grupo, que já é um grupo que é o grupo de Paulo. Paulo, com certeza, atraía, mas atraía ele tinha atenção mais de quem? Dos gentios convertidos. Ele falava mais essa língua, realmente, uma língua do evangelho da graça, não o judaísmo mesmo, puro, legalista, mas da graça, da conversão, da fé, que a salvação ela é garantida pela fé. Então Paulo também tinha ali os seus admiradores, os seus seguidores. E por último veio um grupo que é o grupo, acredite se quiser, era o grupo que era pior de todos esses outros, que era o grupo chamado o grupo de Cristo, é o grupo de Jesus. Por que o pior? Porque eles se colocavam como exclusivistas, como pessoas diferenciadas, separadas, que eles realmente que eram os seguidores de Cristo, que eles digamos, que eram os amigos, os amiguinhos de Jesus, e que eles estavam mais próximos dele. Então eles olhavam para os demais com uma certa rejeição, entendeu? E aí, de uma certa forma, isso causava atrito. Então é uma igreja, Corinto, é uma igreja dividida, uma igreja faccionada, que é um exemplo a não ser seguido por ninguém, apesar de que hoje nós temos igreja exatamente como esse estilo. Nós temos igrejas hoje que são igrejas faccionadas, igrejas divididas, né? Tem igrejas que cada departamento faz o seu culto e um departamento não participa do outro departamento, né? Esse estilo de igreja tem muito. Tem uma igreja que é o grupo de oração, ele é praticamente isolado, pregação isolada, pregadores dos cultos da quinta-feira, que são mais avivalistas, que são mais, digamos, pentecostais, tem o seu núcleo. Existe também já outros da pregação. Então, assim, as igrejas hoje estão, de certa forma, como a igreja de Corinto. Muitas igrejas estão divididas, né? E então Paulo enfrentou muito isso. Então uma das coisas que Paulo já vai chegar quando ele começa a escrever essa carta, ele vai dizer, nisto que vou dizer a vocês, nisto eu não vos louvo, porque eu não posso escrever ou não estou escrevendo a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Olha, Paulo está dizendo, eu não posso escrever para vocês uma carta como a pessoas espirituais, mas eu estou escrevendo como pessoas carnais. E aí ele vai explicar o porquê de essa igreja ele considerar como uma igreja carnal. Ele vai dizer o seguinte: olha, porque há dentre vocês inveja, dissensões, grupos, facções. Então ele vai trazendo essa relação de pessoas que Paulo classifica a igreja ali como uma igreja carnal. A igreja de Corinto é uma igreja carnal.
E ele vai dizer, nisso que eu vou escrever para vocês, não tem como eu elogiar vocês, não tem como eu falar de vocês de uma forma como uma igreja espiritual, porque vocês são carnais, porque há dentro de vocês dissensões, heresias, facções, grupos. E aí ele vai começar essa fala e chamando a atenção da igreja. E isso é importante a gente saber, porque a igreja, uma das coisas que Cristo quer, a igreja e Cristo como cabeça, é a união do povo. É a chamada koinonia, comunhão. É uma igreja que ela não tem divisão. É uma igreja que precisa de falar a mesma língua, de ter a mesma visão, o mesmo foco. Porque a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Tanto é que em algum lugar Paulo vai dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Paulo, Apolo e Pedro morreu pela igreja? É ele que foi pendurado na cruz pela igreja? Ele vai dizer, na realidade, vocês precisam de entender que a igreja, na realidade, é composta por pessoas diferentes, mas que somam. Um completa a falta do outro. Que é o que a palavra de Deus vai dizer, dizendo assim, quando vos ajuntais na igreja ou no templo, uns têm salmo, uns têm hino, uns têm louvor, uns têm palavra, ou seja, essa aquarela linda, né, com várias cores, é que forma a obra. Então não é só o vermelho, ou o amarelo, ou o verde, ou o azul, não, o cinza, o preto, o branco, todas as cores são importantes na formação desse quadro, na formação dessa obra que é a igreja. Então Paulo diz, olha, um planta, um rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, cada um de nós, Paulo está dizendo, que cada um de nós, por pequenos que sejamos, por indouto ou culto, cada um de nós somos uma peça que compõe esta obra. E todos são importantes. Se somos corpo de Cristo, Cristo como cabeça, e a igreja é a noiva de Cristo, perfeita, ou seja, um dedo que faltar, faz falta. Então Paulo traz aqui, chamando a atenção dos crentes de Corinto, chamando a atenção, olha, vocês se ajuntam para a ceia, não para melhor, mas para pior. Olha como era a igreja de Corinto, ou seja, ele diz aqui, ó, uns vêm, se embriagam, comem muito, e outros passam fome dentro da mesma igreja. Uma igreja que Paulo chama atenção, e a ceia aqui era a ceia mesmo, era uma forma de jantar, uma forma de algo, era uma ceia que eles faziam. Mas imagina você dentro da mesma igreja, uma mesa com aquela mesa linda, maravilhosa, com uva, com porco assado, javali, carnes nobres, com suco, com vinho, com a mesa cheia e uma panelinha comendo e olhando para o outro lado ali, alguém com as crianças sentadas lá, só olhando e não tendo o que comer. Assim era a igreja de Corinto, uma igreja com divisões, facções e com essa particularidade de as pessoas não se importar um com o outro. Aí Paulo chama atenção, não, a igreja ela é corpo de Cristo. Não tem como você desprezar os mais simples. Não tem como, porque a igreja é koinonia, é união. A igreja aqui que Paulo prega é a igreja do Atos 2:42. A igreja crescia na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, e tudo era em comum entre eles. E dividiam a comida, dividiam tudo com singeleza de coração. Então esse é o modelo de igreja que Paulo pregava. Então Paulo chama a atenção da igreja de Corinto. E a igreja de Corinto tinha esse problema, também tinha um problema da disputa pelos dons espirituais, né? Havia uma desordem dentro da igreja,
Quando um profetizava, outro se levantava, 4, 5, 6, 7. Havia ali uma desorganização. Então Paulo vai chamar a atenção da igreja de Corinto também para a questão ética da igreja. As questões basilares da igreja. Porque a igreja ela precisa de ser ética. A igreja ela não pode ser uma igreja onde existe esse tipo de coisa. Então Paulo chama a atenção. Então, na verdade, 1 Coríntios vai mostrar essa carta, e ela vem, como todas as cartas de Paulo, a primeira coisa que Paulo faz é uma saudação, e geralmente, você vai observar em todas as cartas de Paulo, que ele vem ratificando o seu apostolado. Eu, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, mas de Deus. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Eu, Paulo, então, Paulo sempre tinha a necessidade de mostrar e repetir que ele era um apóstolo de Cristo, porque as igrejas, de certa forma, elas rejeitavam Paulo. Então Paulo sempre traz. Então a igreja de Corinto, a primeira parte ali, Paulo vai trazer os problemas, né, das divisões partidárias, do partidarismo, né? Quem era de quem. Então Paulo vai trabalhar essa questão. Vai dizer, não, meu irmão, para. A igreja é um corpo, nós somos um. O próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. E nós como igreja temos que ser um. Porque, observa bem essa questão, a igreja de Corinto estava dividida. Imagina como era uma igreja dividida que não falava a mesma língua. Uma igreja que as pessoas, de certa forma, existia as panelinhas. Uma igreja dessa ela não vai para frente. A tendência é ela se dividir, é abrir uma subdivisão, é abrir uma filial, e esse que não concorda com isso vão para aquele lado, esse que não concorda vão para aquele lado. Então isso não é legal. Uma igreja como a de Corinto é igual à Torre de Babel. Uma torre que cresceu, que era grande, mas que chegou um momento que ela ruiu, porque a Bíblia vai dizer que o povo não falava a mesma língua. Ninguém se entendia. Alguém dizia A ou entendia B. Então é um povo que não fala a mesma língua, que não tem a mesma visão. Um líder, por exemplo, que não consegue transmitir a visão para o povo muitas das vezes anda, de certa forma, o próprio Paulo vai escrever isso, que é preciso de ter um comando de cima para baixo, mas que venha do trono de Deus, que venha baseado na palavra de Deus. Eu gosto muito de quando Paulo escreve, dizendo assim, se a trombeta der sonido incerto, como se prepararão para a batalha? Ou seja, se não tiver uma fala definida, se não tiver um enredo pronto, como é que vão se preparar? No sentido, quando ele diz do sonido, porque antigamente existia o chofar, que era um chifre, e que os exércitos usavam. Então, quando estava em batalha, se precisasse recuar, os tocadores ali assopravam e davam uma nota dó, ré, mi, só como exemplo, e as pessoas entendiam, olha, o som é para recuar, olha, esse som é para avançar. Então, se esse som tivesse desafinado, as pessoas ficavam confusas, uns avançavam, outros corriam, e aí o que acontecia? Acontecia realmente algo que não seria legal. Nesse caso, então, as pessoas precisam de ter um comando vindo de Deus para avançar, para falar a mesma língua, para ter a mesma sintonia, para estar juntos. Porque a igreja é de Cristo, nós somos corpo de Cristo, então nós precisamos entender isso, né? E se eu não estou enganado, em Provérbios, na realidade em Provérbios está escrito assim, ó, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na quantidade de conselheiros há sabedoria. Então, muitas das vezes nós precisamos de, como igreja, sentar, discutir e ajustar a rota. Porque muitas vezes nós somos fortes, mas cada um puxando para um lado, a igreja não rompe, a igreja não avança. Então, Paulo trouxe. Então, o primeiro problema que Paulo trouxe ali para Coríntios foi o problema das divisões partidárias. Depois, Paulo traz a questão da imoralidade e os padrões éticos gerais e cristãos. A igreja de Corinto ela foi terrível. Existia um caso dentro da igreja de Corinto que nem fora nunca aconteceu, que foi alguém ficar com a sua madrasta. Paulo vai escrever aqui que isso aí
não existia nem fora, foi um escândalo tão grande dentro da igreja que nem lá fora, no mundão, não teve. Então Paulo escreve isso e ele vai dizer aqui, ó, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Olha o que aconteceu na igreja. Alguém estava ficando com a sua madrasta. Um escândalo terrível dentro da igreja. Ou seja, uma igreja, a igreja de Corinto, problemática. Facções, divisões, aqui no caso, né, prostituição. Aqui também tinha na questão da fornicação, que é o sexo antes do casamento. Né? Aqui então, na realidade, era a questão do incesto, né? Que é entre parentes, essa relação sexual. Então, aqui em Corinto a igreja estava toda bagunçada. Uma igreja realmente que, como Paulo disse, eu não posso louvar vocês por isso, eu não posso elogiar vocês por isso. E aí ele vai trazer também a questão, por exemplo, da liberdade cristã, porque muitas das vezes a igreja queria aprisionar aos membros com a questão das questões das tradições judaicas, né? Então a questão da comida, a questão do véu, a questão do cabelo, do vestir. Então era uma igreja muito legalista. Então Paulo vem trazer aqui também uma visão de que vocês já estão livres. Nós estamos agora na nova aliança, nós estamos agora no evangelho da graça. Nós estamos agora no evangelho que a salvação é pela fé e não pelas obras, não pelos costumes, não pela tradição. Então também a gente entende que era muito difícil, porque era alguém muito tradicional, e de repente o evangelho surge, né? Cristo surge ali para quebrar, para dividir, para derrubar paredes. Então a gente sabe que não era fácil pregar o evangelho naquela época. Então Paulo traz ali a questão da liberdade cristã. Depois também Paulo traz alguns regulamentos sobre adoração, né? A questão ali, por exemplo, da adoração, que para adorar a Deus, por exemplo, naquela época as mulheres precisam de usar um véu. Vai trazer também a questão da Santa Ceia do Senhor. E aí ele vai explicar que essa aí a gente conhece, né? Sempre todas as igrejas fazem diário, semanal, mensal. No nosso caso, mensal, a questão da ceia, né? O que simboliza o sangue, o corpo de Cristo, né? Um simbolismo. E que na realidade a ceia do Senhor é um memorial para que todas as vezes que a gente come o corpo e bebe do sangue ali, representado pelo pão e pelo vinho, que seja um memorial para anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Então Paulo também traz ali para ele, né? Traz a questão dos usos dos dons espirituais. E Corinto, aqui é interessante que a palavra de Deus vai dizer aqui, ó, que a igreja de Corinto não tinha falta de dons, ou seja, era uma igreja que tinha pessoas com dons, de todos os dons ali. Paulo diz aqui que o dom da palavra, de maravilha, profecia, tinha todos os dons. Mas de uma certa forma não usavam esses dons para pregar o evangelho conforme precisava. E também ele vai trazer aqui uma questão que eles tinham muita dúvida a respeito da ressurreição dos mortos, né? Então ali Paulo traz esclarecimentos sobre a morte, né? Sobre a vinda de Cristo, sobre até de uma certa forma ele traria sobre o arrebatamento também. Então Paulo escreve essa carta, né, dizendo aqui, ó, por exemplo, a ressurreição dos mortos, que está lá no capítulo 15, versículo 158. A tradição e os fatos, o significado da ressurreição, o acontecimento e as suas ordens, outras provas da ressurreição, a natureza da ressurreição, a parousia e imortalidade final, que é, na realidade, aqui que ele traz essas explicações. Então, Paulo também traz a igreja de Corinto, além dessas questões mais aqui, a primeira carta de Corinto não foi muito uma carta teológica e mostrando a questão de disciplinas, não. Ela foi mais uma carta na questão ética, moral, comportamental da igreja. Ajustar os ponteiros. Primeiro ele faz isso. Na segunda carta aos Coríntios, aí ele vai trazer algo já depois de um certo ajuste aqui, aí ele vai trazer algo com mais, digamos, uma teologia mais apropriada. Então, e no final também ele vai colocar aqui a questão pessoal, né? Coleta para os santos pobres de Jerusalém,
os planos de Paulo sobre o futuro e as exortações finais, como sempre ele faz. Então também Paulo vai chamar a atenção dessa igreja para a ética da igreja, vai também chamar a atenção deles para que eles se unam, para que eles tenham comunhão uns com os outros, e também a questão de olhar para os mais pobres, para os mais simples. Inclusive ele estava buscando ali, pedindo uma oferta para que juntassem uma oferta para levar para o pessoal que estava na Judéia, que estava passando por grandes necessidades. Então Paulo traz essa visão aqui em 1 Coríntios. Primeiro, é uma carta que vai trabalhar muito na questão ética, na questão comportamental, na questão dos fatos que estavam acontecendo dentro da igreja, da imoralidade, da questão, por exemplo, das briguinhas ali dentro, e que isso não era saudável para a igreja de Cristo, né? Porque a igreja de Cristo ela tem que ser uma igreja realmente saudável, uma igreja realmente que cresce, que tudo tem em comum, há uma koinonia. Então Paulo traz essa questão. Paulo também trabalha muito a questão do casamento, né, do matrimônio, divórcio. Ele vai trabalhar muito essa relação da questão do relacionamento conjugal. Também, né, vai falar do matrimônio, inclusive mostrando que o marido deve amar a esposa, assim como Jesus amou a sua igreja, deu a sua vida por ela. Vai trazer a questão da esposa, que a esposa ela é uma adjuntora, uma ajudadora também. Então vai trazer essa questão da sexualidade também ali, né, da honestidade no matrimônio, que um completa o outro, que quando saem da sua casa, da casa dos seus pais, se tornam uma só carne, e que também a questão do casamento, tanto na questão como eu diria para você, da procriação, né, homem e mulher, mas também que era uma forma de que Deus juntou os dois para um ter companhia, e também na questão da satisfação sexual, que é uma necessidade, né, orgânica do ser humano. Então, essa conexão, e que ele vai dizer que a mulher não manda no seu corpo, que sim o marido manda, e também que o homem não manda no seu corpo, e que sim a mulher manda. Então ele trouxe essas questões, aí vai falar de divórcio. Então é uma carta realmente que ele traz ali para a questão realmente do que estava acontecendo naquela igreja, que estava totalmente desorganizada. Também uma coisa que ele vai falar muito sobre os dons espirituais, sobre a ceia do Senhor, né, que vai trabalhar essa questão. E ele vai dividir aqui, por exemplo, no livro aqui, nós dividimos aqui as categorias dos dons espirituais, né? O dom essencial, o dom da fé, o dom da esperança. É uma classe de dons separado para que a gente possa estudar, mas isso precisa ser estudado com mais tempo, né? E isso é muito importante. Você precisa de estudar, eu preciso estudar, e isso aqui não tem como explicar aqui em poucos minutos, não tem como, mas você tem aí o seu livro, você pode buscar, que é muito importante. O livro passado, que é a história da igreja, né? A história desde como formou a igreja, depois a história das cartas paulinas. É importantíssimo ler, e eu e você que estudamos sobre a igreja, e que nós temos acesso, inclusive muitas vezes, para dar uma palestra, para pregar, ou para ensinar, se comunicar, ou no culto, a gente não tem como, não está baseado na palavra. A nossa mensagem, na realidade, ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Ela tem que ter aqui um arcabouço, né, de palavras, que eu diria um esqueleto, né, formado por versículos, por textos e contextos da palavra de Deus, para que ela se sustente de pé. Então, nós, como estudiosos, nós precisamos nos aprofundar. E interessante é que você que está estudando aí, será um bacharel em teologia, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus por nossa igreja, graças a Deus pela visão do pastor da nossa igreja, que hoje nós temos aí um grande número de pessoas que faz o bacharel em teologia. Ou seja, é importante, né, estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, estudar sobre Deus, estudar sobre comportamentos, estudar sobre tudo. Só que tem um detalhe que você precisa entender. A Bíblia diz que mais é cobrado, a quem mais é dado, mais lhe é cobrado. E quando você conhece, acaba que você vai precisar de conhecer mais, porque as cobranças, as perguntas vão te chegando, e você vai ter que ir ampliando o leque.
Então você precisa de estudar tanto a Bíblia como base, é o primeiro livro que você, bacharel em teologia, tem que conhecer a Bíblia. Os 66 livros da Bíblia, mais 1189 capítulos, estudar, meditar, fazer questionamento, para que você possa responder. E hoje, nem todo teólogo, isso aqui é muito importante você entender, né? Aqui, na realidade, isso aqui é muito importante. Nem todo teólogo ele é um apologeta, que é defensor do Evangelho. Mas todo apologeta é um teólogo. Você precisa ser um apologeta, um teólogo que defende a palavra. A palavra apologeta significa resposta. Alguém que responde com argumento, com fundamentação bíblica. Então, todo apologeta ele é um teólogo. E você precisa de ser um apologeta, um teólogo, um defensor do Evangelho baseado no seu conhecimento, na graça que Deus te dá. E isso é muito importante. Então, na realidade, como eu estava dizendo, então Paulo vai trazer aqui a questão dos dons, né? E aí você precisa de estudar, buscar, entender essas características. Isso é muito importante para nós, principalmente nós que somos pentecostais. A questão dos dons é importante demais. Depois ele vem falando sobre a ceia, porque você lembra lá que quando ele chega lá ele fica escandalizado com a Santa Ceia. De ceia, na realidade, ali era um banquete para quem podia. Os que não podiam ficavam passando necessidade e passando inveja, né? Então Paulo chama atenção e ele vai explicar aqui a ceia, as características, o porquê, né? A questão da ceia ser um memorial, né? A questão profética da ceia, a questão evangelística da ceia. Então ele traz tudo isso aqui. E aí aqui finaliza 1 Coríntios. 2 Coríntios, aqui já no livro que já vai dizer e fazer um subtítulo que é a igreja de Deus que precisava de ajustes. Então a primeira Coríntios é uma igreja que as pessoas, membros daquela igreja, vai a Éfeso, apresenta para Paulo o que está acontecendo, a desordem, a bagunça, as coisas estão de cabeça para baixo, e então Paulo tenta dar essa primeira arrumada, né, com muita sabedoria, para não acabar de arrebentar tudo. Então Paulo traz aqui uma questão mais na questão ética, na questão de bons comportamentos, nas questões ali nas questão mais social. Então Paulo dá essa arrumada. Quando Paulo ajusta, e aí a igreja ainda continua com alguns problemas, mas muitos aqui já foram resolvidos. Aí Paulo escreve a segunda. Agora já Paulo vai trazer uma questão já dos ajustes finais para aquela igreja, né? E aí a introdução aqui vai dizer, né, que primeira coisa que uma introdução apostólica, como sempre ele faz, ele vai dizer eu, Paulo, né, apóstolo, não da parte de Cristo. Então ele vai sempre vai trazer uma saudação a esta igreja. E aí Paulo vai trazer a questão do ministério apostólico, né? Paulo revela suas intenções, Paulo caracteriza seu ministério, Paulo confirma a igreja. Então, uma das coisas que Paulo vai deixar claro para a igreja de Coríntios aqui, é que ele é um apóstolo. E que ele é um apóstolo não da parte de Deus, não da parte dos homens, mas da parte de Deus. E que a revelação de Jesus veio pessoalmente para ele. Então ele vai trazer e vai enfatizar isso. Ele vai dizer algo importante, porque nessa igreja, na Bíblia que vai estar escrito aqui, que tinha igreja que exigia da pessoa, exigia de quem ia lá, uma carta escrita, igual existia muito nas nossas igrejas. Você ia viajar, por exemplo, só para você ter ideia, já aconteceu comigo, você ia viajar para uma cidade aí, você pegava uma carta com o pastor, escrevendo que você estava tudo bem, que era um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas existia lugares eu já fui em lugar que era tão radical, quase que judaizantes. Eu já fui no Pará. Uma vez eu fiquei viajando, eu acho que uns 20 dias, que quando eu cheguei, alguém me convidou lá, eu estava a trabalho, mas aí tinha algumas pessoas crentes que estavam e que a gente conheceu lá e disse, não, eu vou te levar lá na igreja para pregar lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava sentado, alguém veio e pediu a carta. Olha o que aconteceu comigo. Pediu a carta, eu entreguei, só que ele olhou a data já estava vencida, acho que já tinha vencido uns 4, 5 dias.
Aí foi até um constrangimento. Eu sentado, entregando a carta, o diácono, o presbítero veio em mim, o pastor sentado lá em cima no púlpito, ele levou, cochichou no ouvido e todo mundo olhando, esperando, e eu esperando, cochichou lá para ele. Aí ele chegou em mim, olha, a carta está vencida. Olha que coisa. E aí acabou que eu preguei, mas olha o constrangimento. Eles queriam que eu apresentasse uma carta. Aí Paulo vai escrever para alguns crentes que exigiam a carta de recomendação. Paulo vai dizer, olha para vocês, olha para mim. Nós somos a carta lida. Paulo diz para eles, vocês me conheceram, a minha história, quem eu era, e vocês sabem quem eu sou, você já ouviu falar de mim, porque meu nome está aí pipocando por todos os lados, e vocês vêm pedir carta de papel. Aí ele vai dizer, para finalizar, ele traz uma palavra tremenda lá aos Gálatas, quando ele chega ali nos Gálatas e ele fica nervoso com a questão ali dos judaizantes, dos gnósticos, está pervertendo o evangelho e que as pessoas estavam desviando, e ele vai dizer que não me inquiete mais. Eu acredito que Paulo ali falou irado com aquele povo da igreja, que não me inquietes mais, porque eu trago as marcas de Cristo. Ou seja, o meu corpo é a carta lida. A sua vida é a carta lida. Então Paulo traz essa expressão porque muitos pedem uma carta que pode ser, hoje por exemplo, poderia ser um papel. Pessoas que dão mais valor a papel, a diploma, a um diploma de bacharel, a um diploma de pastor, dão mais valor do que a própria vida da pessoa. Porque nós vivemos um sistema hoje que papel vale mais do que a palavra, vale mais do que a vida das pessoas. E aí Paulo vai dizer o seguinte, eu carrego as marcas do evangelho em mim. E quando ele diz carrego as marcas, eram as marcas mesmo, tanto na alma quanto no corpo. Paulo vai trazer uma relação do sofrimento dele ali, quando os hebreus estavam esnobando a ele ali e querendo ser maior. Paulo dizendo, eu vou me gloriar um pouco aqui, já que vocês estão dizendo, eu vou deixar, e quem está falando não é espiritual não, é carnal. Se vocês são descendência de Abraão, também sou. Se vocês são hebreus, eu também sou. Se vocês são fariseus, eu também sou. E aí ele vai trazendo uma relação, inclusive vai dizer, sou muito mais do que vocês, porque apanhei 3 vezes 40 chibatadas menos uma. Já fui apedrejado na cidade de Lissa, Derbe, Icônio e todas elas, fui apedrejado. Já andei em abismo, já tive 2 naufrágios. E ele vai trazer uma relação da vida dele pelo evangelho. É como se diz, vocês não chegam nem nos meus pés. E vocês estão se gloriando. Se eu fosse me gloriar, e aí Paulo, tem uma passagem na Bíblia, né, que se fosse gloriar, Paulo é um dos únicos que consegue ver, Deus revela o céu para ele, e mesmo assim ele não coloca, ele não fala que é ele. Então Paulo na realidade traz essa relação. Então nós somos carta lida, Paulo é a carta viva de Cristo. E uma coisa importante e que a gente precisa entender é que diploma, carta, crachá não representa quem você é. Paulo trouxe uma mensagem muito interessante em relação às cicatrizes. Cicatrizes, a cicatriz em si não fala, mas diz muito. Quando você olha para a cicatriz de alguém, de um soldado, de um guerreiro, de alguém que escala montanha, pelas cicatrizes, você sabe de onde ele veio, por onde ele passou. Paulo está dizendo, trago no meu corpo histórias de onde vim, de onde passei. O meu corpo fala por si. Conforme alguém diz algo importante que eu gosto demais, que diz o seguinte, pregue a todo tempo, se preciso for, use as palavras. Paulo está dizendo, as marcas e as minhas atitudes, eu não precisava nem falar nada, porque elas dizem tudo. Então, isso é importante, né? Nós somos a carta ali. Então, Paulo traz ali a questão do seu apostolado, que as pessoas rejeitavam.
As pessoas de Corinto, por exemplo, não pagavam ele o salário para ele trabalhava, pregava dia e noite aos sábados e ainda trabalhava fazendo tendas, sustentar ele, o seu ministério e também as pessoas que estavam com ele. Então Paulo, na realidade, era alguém que fazia toda a diferença. E uma questão interessante também é a graça da doação cristã, né? Paulo também vai enfatizar aqui na segunda carta a questão de ajudar os mais pobres, isso que ele, como na primeira, ele traz na segunda. E a vindicação da autoridade de Paulo, que é o que eu estou acabando de falar para você, né? Que Paulo defende o seu apostolado, mostra que realmente ele é um apóstolo, que ele realmente é alguém que tem o respaldo de Cristo para, na realidade, pregar o Evangelho. Então, a segunda carta aos Coríntios traz muito essa questão. Vai falar também sobre as ofertas que eles darão às pessoas mais simples, às pessoas mais pobres, né? Essa questão de cuidar uns dos outros, nas suas fraquezas. Então, isso é importante, muito importante. E também